É curioso como muitas pessoas acreditam que a chave para serem vistas como confiáveis é abrir cada detalhe de seus pensamentos, como se a honestidade absoluta fosse um cartão de visitas infalível. Elas se sentem virtuosas ao dizerem: eu sou assim mesmo, falo tudo o que penso, odeio joguinhos e não escondo nada de ninguém. Parece nobre, parece forte, mas na prática é um suicídio estratégico. O próprio Maquiavel já alertava que quem se expõe demais se torna previsível e vulnerável, e Robert Greene transformou isso em uma lei essencial: oculte suas intenções. Mas por que, afinal, o excesso de transparência denuncia fraqueza? Porque quando você se desnuda completamente diante do mundo, o outro percebe que você não tem armas secretas, que não é capaz de reter algo, que seu controle emocional não é forte o bastante para manter um silêncio estratégico. É como um jogador de xadrez que revela cada próximo movimento em voz alta. Talvez ele seja realmente honesto, mas ao fazer isso, entrega o jogo antes mesmo de começar. Pense em quantas pessoas você já viu se perderem por falar demais, por explicar além do necessário, por justificar seus atos em excesso. É como se um impulso interno as obrigasse a preencher todos os silêncios com palavras, na tentativa de convencer o outro de sua pureza ou de sua inocência. Isso acontece porque, no fundo, elas têm medo de serem mal interpretadas. E o medo é sempre um cheiro que o mundo sente de longe. Pessoas seguras não tentam desesperadamente convencer ninguém de nada. Elas agem com calma, falam menos do que sabem, e justamente por isso são vistas como mais poderosas. A ironia é que, quando você tenta ser visto como genuíno demais, acaba despertando desconfiança, porque o excesso de justificativas soa como defesa, e quem se defende o tempo todo está, inconscientemente, confessando que tem algo a esconder. Maquiavel diria: é melhor parecer do que ser. Isso não é um incentivo à mentira descarada, mas sim um lembrete de que as pessoas julgam mais pela aparência controlada do que pela verdade nua e crua. E é aqui que muita gente falha de maneira catastrófica, confunde autenticidade com exposição. Ser autêntico não é despejar cada pensamento que passa pela sua cabeça, mas sim controlar o que você revela, construindo a percepção que os outros terão de você. Quer um exemplo prático? Imagine um ambiente de trabalho onde todos disputam oportunidades de crescimento. Um profissional ansioso, ao ser questionado sobre um projeto, começa a falar demais, revelando inseguranças, falhas do processo e até detalhes que ninguém pediu. Ele acha que está sendo transparente e que isso vai gerar confiança, mas na verdade, os outros só enxergam uma pessoa emocionalmente instável e, pior, fácil de manipular, porque já entenderam onde estão suas dúvidas e medos. Agora, compare com alguém que responde com clareza, porém sem abrir cada bastidor. Essa pessoa mantém um ar de segurança, desperta curiosidade e, de quebra, ninguém sabe exatamente até onde ela vai, nem quais são seus limites reais. Isso é poder. E antes de avançarmos, me permita um pedido rápido, mas direto. Se você está sentindo que esse conteúdo está abrindo sua mente para entender os erros sutis que destroem reputações, deixe seu like agora e se inscreva no canal. Não é apenas um gesto de apoio. É um sinal claro de que você faz parte de um grupo seleto de pessoas que não quer ser enganada pelo jogo do poder e nem cair em armadilhas óbvias. Faça isso agora, porque o que vem pela frente vai cutucar ainda mais as suas certezas. Voltando. A maior armadilha de quem cai na ilusão da transparência é acreditar que as pessoas ao redor realmente valorizam a verdade pela verdade. Não. O que as pessoas valorizam é a conveniência, o interesse próprio e, principalmente, a narrativa que elas mesmas criam sobre você. Dar a elas todas as peças do quebra-cabeça só garante que elas o montem contra você. Maquiavel defendia que um governante deveria ser como um leão e uma raposa ao mesmo tempo.
Força quando necessário, astúcia sempre. E a raposa nunca revela por onde vai passar na floresta. Ela engana até as próprias pegadas. Já viu como é fácil manipular quem fala demais? Basta ouvir em silêncio. Pessoas assim, achando que estão sendo sinceras e construindo confiança, estão, na verdade, te entregando um mapa de suas vulnerabilidades. Um olhar atento capta suas expressões, seus medos, seus pontos fracos. E no dia em que o jogo virar, todo aquele excesso de sinceridade será usado contra elas. E aqui entra algo ainda mais delicado. O excesso de transparência destrói uma das moedas mais valiosas do poder: o mistério. Pessoas enigmáticas sempre despertam respeito, curiosidade e até um certo temor. Quem é totalmente previsível, ao contrário, vira quase invisível, perde relevância, porque ninguém teme o que já conhece de cor. Você já percebeu como figuras realmente poderosas raramente falam demais? Elas deixam lacunas, pausas, olhares que os outros interpretam como profundidade. E o mais fascinante é que isso nem sempre exige grandes discursos. Às vezes, o silêncio bem colocado vale mais do que 100 justificativas. Quer um exemplo extremo? Napoleão Bonaparte, em algumas reuniões estratégicas, apenas olhava fixamente para os generais sem dar respostas imediatas. Esse simples gesto, que parecia natural, fazia com que cada um deles ficasse em dúvida, repensando suas próprias posições. É a força do controle emocional aplicada ao poder. E talvez a pergunta mais importante seja: por que tantas pessoas insistem nesse erro? Porque confiam demais na bondade dos outros ou porque têm medo de serem julgadas? E aqui está a chave maquiavélica que você precisa internalizar. Quem tem medo de ser julgado nunca será respeitado. O respeito nasce da distância emocional que você mantém, da sua capacidade de não se explicar o tempo todo, de não tentar convencer ninguém sobre quem você é. Quem tenta desesperadamente mostrar "sou confiável, sou do bem, sou leal", acaba soando exatamente como o oposto. E no fundo, quem joga o jogo do poder percebe isso. Aquele colega sorridente demais, sempre disponível demais, que conta tudo sobre sua vida. Ninguém o leva realmente a sério. Ele pode ser usado, elogiado superficialmente, mas jamais será visto como alguém de quem se deve ter cuidado. E há ainda um detalhe psicológico interessante. Quando você é 100% transparente, você não só revela suas intenções, como também elimina a margem de dúvida que poderia trabalhar a seu favor. Um pouco de incerteza faz com que as pessoas projetem em você o que elas querem ver. Essa é uma técnica maquiavélica clássica. Não negar nem afirmar completamente algo, deixando que os outros interpretem seus atos do jeito que lhes for conveniente. Isso reduz ataques diretos, porque ninguém luta com veemência contra algo que acredita estar a seu favor. Ou seja, ao ocultar suas verdadeiras intenções, você cria um espaço onde os outros acabam se enganando por vontade própria. Transparência excessiva mata essa vantagem. E claro, você não precisa virar um ator fingindo o tempo todo, mas precisa controlar a narrativa. Mostrar apenas o necessário, no momento certo, com a entonação certa, é um jogo sutil que poucos dominam justamente porque estão ocupados demais, falando sem pensar. Então, a próxima vez que sentir vontade de se explicar demais ou de compartilhar tudo para ser aceito, faça o contrário. Respire, fale menos, observe mais. Cada palavra que você não diz é um trunfo que o outro não tem contra você. E essa ideia nos leva a uma reflexão inevitável. O que acontece quando você se sente tão confiante no próprio jogo que começa a achar que ninguém está prestando atenção nos seus movimentos? Aí mora outro erro fatal, porque existe algo quase sedutor em acreditar que se está sempre um passo à frente dos outros. Quando alguém começa a estudar Maquiavel ou as 48 leis do poder,
É comum cair nessa armadilha. A sensação de que agora tudo faz sentido, de que finalmente você enxerga o jogo que ninguém mais percebe, de que as pessoas ao redor são previsíveis e manipuláveis. Essa sensação dá um certo gosto de vitória antecipada, como se você fosse um jogador de xadrez enfrentando crianças. Mas é justamente aí que mora um dos maiores erros: achar que o outro não está percebendo seus movimentos. E se existe algo que derruba estrategistas autoconfiantes demais, é o simples fato de que as pessoas observam muito mais do que deixam transparecer. Subestimá-las é como entrar em um campo minado achando que está pisando em areia fofa. Esse erro tem um cheiro inconfundível, e o pior é que ele denuncia sua própria arrogância. Pessoas que subestimam os outros começam a relaxar a vigilância, deixam escapar pequenas expressões de desdém, usam um tom de voz levemente condescendente, riem no momento errado ou demonstram impaciência com perguntas simples. Tudo isso vai sendo registrado, mesmo que o outro não reaja na hora. Nunca se esqueça, o silêncio das pessoas não significa ignorância, significa observação. É assim que reputações são destruídas, não por grandes escândalos, mas por detalhes que, somados, entregam quem você realmente é. Maquiavel alertava que um príncipe deveria tratar até os aliados mais fracos como potenciais ameaças, porque ninguém é inofensivo para sempre. E Robert Greene reforça isso quando diz: finja ser mais bobo do que o alvo. Essa não é uma lei sobre humildade sincera, é uma tática de sobrevivência. Se os outros acreditam que você os respeita ou até os subestima para menos, eles se sentem seguros. Mas se você demonstra, mesmo sem querer, que os acha incapazes de perceber seu jogo, aí você os convida para um contra-ataque. Pense em quantas vezes você viu pessoas que, no início, eram respeitadas, mas acabaram queimadas porque a arrogância começou a vazar. Um exemplo clássico são líderes empresariais que, no auge do poder, começam a tratar subordinados como peças descartáveis. Eles acham que ninguém vai se atrever a desafiá-los, que todos são covardes demais para reagir. Porém, a vingança nesses casos não vem de enfrentamentos diretos. Ela vem de pequenas traições, informações vazadas, alianças secretas. É o mesmo que aconteceu com César, que, em sua confiança desmedida, subestimou os senadores romanos ao ponto de não enxergar a conspiração crescendo ao seu redor. Arrogância disfarçada de autoconfiança sempre cega. Quando você começa a acreditar que ninguém é capaz de te derrubar, é justamente quando os outros começam a se organizar contra você. E talvez o ponto mais interessante aqui seja psicológico. Porque alguém que estuda o poder cai tão fácil nesse erro? Porque o conhecimento dá uma falsa sensação de controle. Quando você começa a reconhecer padrões, acha que já sabe exatamente como as pessoas vão reagir. E é nesse momento que elas te surpreendem, porque seres humanos não são peças de um tabuleiro. Eles são movidos por vaidade, ressentimento, orgulho. Uma pessoa aparentemente passiva pode guardar rancor por anos antes de agir. E quem subestima os outros geralmente esquece que o medo e o ressentimento são combustíveis poderosos. Um funcionário humilhado, um parceiro ignorado, um amigo desvalorizado, todos eles parecem inofensivos, até que não são mais. E aqui entra um ponto maquiavélico essencial. Fingir respeitar as pessoas é uma arma tão poderosa quanto realmente respeitá-las. Você não precisa admirá-las de verdade, mas precisa fazê-las sentir que são importantes, que suas ideias têm valor. Isso não é bajulação barata, é estratégia. Quando você dá aos outros a sensação de que são mais inteligentes ou mais úteis do que realmente são, você os mantém previsíveis, satisfeitos e, o mais importante, evita despertar inveja ou hostilidade desnecessária. Robert Greene traduz isso magistralmente na Lei 1. Nunca ofusque o mestre. Aqui,
Mestre não é apenas seu chefe ou superior. Qualquer pessoa pode ser seu mestre em determinado momento, desde que se sinta ameaçada pelo seu brilho. Quando você ofusca alguém, seja com resultados, com inteligência ou com arrogância velada, está cutucando o ego dele, e egos feridos são perigosos. Quer um exemplo prático? Imagine que você está em uma reunião e corrige um colega publicamente. Você faz isso com a melhor das intenções, talvez até para ajudar, mas, aos olhos dele, isso soa como humilhação. Você pode até estar certo, mas a forma como ele se sentiu importa mais do que a lógica. A partir desse momento, você plantou uma semente de ressentimento. E ressentimento cresce em silêncio, escondido. O mesmo vale para ambientes sociais. Aquele sorriso condescendente, aquele comentário sem maldade sobre a ingenuidade de alguém. Tudo isso são pequenos sinais que as pessoas captam. E elas não esquecem. Você pode acreditar que está jogando xadrez enquanto o outro está no dama. Mas na hora certa, o que você achava previsível se torna imprevisível. E o mais perigoso é que subestimar os outros te torna preguiçoso. Preguiçoso em observar. Preguiçoso em ajustar estratégias. Você passa a acreditar que não precisa estudar o ambiente, que já sabe tudo sobre todos. E é exatamente quando você para de observar que o jogo muda sem você perceber. Maquiavel dizia que um príncipe inteligente deve sempre considerar o pior cenário possível, mesmo quando tudo parece sob controle. Quem ignora isso vive um dos momentos mais humilhantes do poder: ser pego de surpresa. E existe ainda um detalhe sutil que separa os jogadores que prosperam dos que caem: o controle das expressões involuntárias. Pessoas arrogantes demais não percebem que demonstram desprezo até em um levantar de sobrancelha, em um olhar de tédio, em um meio sorriso irônico. E quem está ao redor percebe, porque as pessoas são mestres em captar sinais de desrespeito, mesmo quando você não fala nada. É por isso que disfarçar a autoconfiança com humildade aparente é uma das táticas mais eficazes do poder. Fingir que não percebe algo, sorrir para uma piada ruim, ouvir com interesse uma ideia medíocre. Tudo isso cria um ambiente onde os outros abaixam a guarda. E quando eles abaixam a guarda, você observa melhor, se antecipa e age no momento certo. Por isso, se existe uma lição inegociável aqui, é esta: trate todos como se fossem perigosos, mesmo os mais insignificantes. Isso não significa viver paranoico, mas significa respeitar a capacidade humana de sentir, reagir e, principalmente, guardar rancor. Subestimar as pessoas é um convite para ser traído, porque você não se prepara para defesas e quem não se prepara sempre paga caro. E isso nos leva a um ponto inevitável. Quando você subestima os outros, você também se torna descuidado com sua própria imagem, porque acha que ninguém está prestando atenção suficiente para perceber seus deslizes. Mas Maquiavel foi implacável ao afirmar que as pessoas julgam muito mais pelas aparências do que pela verdade, e que um governante que descuida da própria imagem perde o poder antes mesmo de perceber. Robert Greene transformou essa verdade em uma das leis mais cortantes. Proteja sua reputação com a vida. Não se trata de vaidade superficial, mas de entender um fato cruel. No jogo do poder, você não é quem você é. Você é o que os outros acreditam que você é. E um único gesto impensado, uma frase mal colocada, um olhar de desdém, pode apagar meses, às vezes anos, de construção de autoridade. E o pior é que, quase sempre, esse tipo de destruição acontece silenciosamente, como uma rachadura que começa pequena, mas cresce até desmoronar tudo. A ilusão de muitos é acreditar que podem se dar ao luxo de serem eles mesmos o tempo todo, como se a autenticidade bruta fosse um valor inquestionável.
Mas, na arena social e política, ninguém quer a sua verdade nua e crua. Querem a versão de você que as favorece. Se a sua imagem pública não está alinhada com as expectativas e percepções dos outros, você perde influência, mesmo que no fundo seja competente, leal ou até genial. É duro admitir, mas é real. Reputação não é sobre o que você faz de fato. É sobre o que os outros conseguem ver, e mais do que isso, sobre como eles interpretam o que veem. Quantas pessoas você conhece que, mesmo sendo medíocres, são admiradas apenas porque controlam como são percebidas? E quantas, mesmo sendo talentosas, são ignoradas porque parecem inseguras, desleixadas ou instáveis? Esse é o peso invisível da aparência. E aqui mora o grande erro. Relaxar quando se acha seguro. É sempre assim. Pessoas que começam a acumular poder, reconhecimento ou respeito, acabam se permitindo pequenas imprudências. Passam a falar com ironia, onde antes eram formais, a agir com descuido, onde antes eram calculadas, a rir alto demais em momentos que antes seriam controlados. E cada pequeno gesto vai sendo observado, comentado, distorcido. Imagine um líder que construiu uma imagem de seriedade, mas que em um único evento social se embriaga e faz piadas constrangedoras. Na manhã seguinte, ninguém mais se lembra dos anos de liderança sólida, só da cena ridícula que viralizou entre os presentes. É cruel, mas verdadeiro. As pessoas gravam mais as falhas do que os acertos. E não pense que isso vale apenas para grandes escândalos. Às vezes, a destruição começa em detalhes aparentemente inofensivos. Um atraso constante, um modo desleixado de se vestir em um ambiente onde todos mantêm certa formalidade, um comentário impensado feito em público. Tudo isso mina lentamente a confiança que os outros depositam em você. Porque a confiança, no fundo, não é apenas sobre suas habilidades, mas sobre a imagem de estabilidade e autocontrole que você transmite. E quando essa imagem se quebra, os outros começam a questionar tudo. Será que ele é mesmo tão competente assim? Será que ela sempre foi confiável ou só estava disfarçando? Um erro de aparência não apenas mancha um momento, ele contamina toda a narrativa que as pessoas criaram sobre você. E é aqui que a paranoia saudável de Maquiavel faz sentido. Ele dizia que um príncipe deveria parecer virtuoso, mesmo quando não fosse. E mais importante, jamais se permitiria um ato público que comprometesse essa imagem, independentemente do que estivesse sentindo por dentro. Essa é a parte mais dolorosa para quem não entende o jogo. Você pode estar exausto, irritado, furioso, mas não pode permitir que isso apareça de forma que destrua a percepção de controle que os outros têm de você. As pessoas não respeitam explosões emocionais. Elas respeitam quem parece inabalável. Por isso, um único momento de descontrole pode custar mais caro do que anos de esforço silencioso. Quer um exemplo histórico? Pense em Cesare Borgia, um dos grandes exemplos de poder maquiavélico na Itália renascentista. Ele construiu uma reputação de calculista frio e estrategista implacável, o que lhe dava tanto respeito quanto medo. Mas bastou um único erro de cálculo político, um ato de pressa ao executar um aliado que ainda era útil, para que sua imagem começasse a rachar. Seus inimigos, que até então o temiam demais para enfrentá-lo, viram naquele ato precipitado um sinal de fraqueza emocional. Foi o começo do seu fim. Porque no mundo do poder, as pessoas não atacam quando você é forte. Elas atacam quando você dá um sinal, mesmo que mínimo, de instabilidade. E aqui está a pergunta que você deveria se fazer todos os dias. O que os outros veem quando olham para mim? Não o que você quer que vejam, mas o que de fato está sendo projetado nos seus gestos, na sua fala, na forma como você entra em um ambiente. Sua aparência não é só roupa ou beleza,
É o conjunto de sinais que transmite sobre quem você é. Sua postura, seu tom de voz, seu ritmo ao falar, até a forma como você escuta. E o pior, você nunca está fora do palco. Mesmo quando acha que está relaxado, alguém está observando, comentando ou formando opiniões sobre você. A crença de que existem momentos privados no jogo do poder é uma ilusão perigosa. Basta um olhar errado captado por quem não deveria estar ali para que uma narrativa se espalhe. E se tudo isso parece exagerado, pense no ambiente em que você vive. Quantas vezes um comentário sobre alguém não começou com "Você viu como ele estava diferente ontem? Parecia meio abatido?" Ou "Ela sempre foi tão séria, mas outro dia perdeu a linha e discutiu com fulano." Pequenos deslizes viram grandes histórias porque as pessoas adoram narrativas de queda. Quanto mais alto você está, mais as pessoas querem ver você tropeçar. E cada detalhe mal calculado vira munição para quem está esperando a sua primeira fraqueza aparecer. Por isso, o conselho aqui é simples, mas difícil de seguir. Nunca baixe a guarda completamente, nem por um segundo. Não significa viver uma vida falsa ou teatral, mas significa entender que autocontrole é uma armadura. E se a sua imagem pública é sua maior arma, cada movimento deve ser medido como se fosse visto por 100 olhos atentos, porque na prática é isso que está acontecendo. E inevitavelmente surge uma questão delicada. Por que tantas pessoas que sabem disso ainda cometem esse erro? Porque subestimam o tempo. Acham que um único momento não pode apagar toda uma trajetória, que as pessoas são justas e vão lembrar dos acertos. Mas justiça não existe no jogo do poder. Existe apenas a percepção. E percepção muda em segundos. E o mais curioso é que quem começa a perder o controle da aparência, geralmente é quem também começa a perder o controle do tempo. A impaciência, a pressa, o desejo de resultados imediatos, tudo isso corrói a imagem cuidadosamente construída. E poucos erros são tão letais no jogo do poder quanto a pressa. Ela denuncia algo que você jamais deveria expor: a sua necessidade. Quando você se apressa para conseguir algo, quando demonstra ansiedade para obter um resultado, o mundo inteiro percebe, e essa percepção te coloca em uma posição automaticamente inferior. Maquiavel defendia que um governante deveria agir como se sempre estivesse no controle do tempo, porque quem domina o tempo domina a narrativa. Robert Greene reforça isso na Lei 35. Domine a arte da oportunidade, explicando que a paciência, mais do que a força bruta, é a virtude que realmente destrói inimigos e conquista aliados. A pressa, ao contrário, é o sinal inequívoco de que você está reagindo e não conduzindo os acontecimentos. E é fácil entender por quê. A pressa não apenas te expõe, mas te torna previsível. Um jogador impaciente deixa rastros, revela padrões, entrega suas intenções antes da hora. É como um caçador que dispara a flecha no primeiro movimento da presa. Pode parecer instinto afiado, mas na prática é burrice estratégica. O caçador sábio espera, observa, ajusta sua respiração, acompanha os passos da presa até que ela esteja exatamente onde ele quer. No jogo do poder funciona igual. O momento certo vale mais do que 1000 movimentos precipitados. Quando você espera, você cria a ilusão de que tem controle, mesmo que internamente esteja fervendo de ansiedade. Quem observa, vê apenas calma. E calma é interpretada como força. Mas por que tantos caem nesse vício? Porque confiam demais na ideia de que oportunidades são escassas, de que se não agirem agora, nunca mais terão outra chance. Essa mentalidade de escassez é um veneno. O verdadeiro estrategista sabe que o mundo sempre oferece novas chances. O que você precisa é estar pronto para agarrá-las na hora certa, não antes. A impaciência também nasce do ego.
Pessoas que querem ser reconhecidas rápido demais, que não suportam esperar pelo mérito natural de suas ações, acabam se precipitando. E a precipitação revela exatamente aquilo que você deveria esconder: o seu desejo. E desejo, no jogo do poder, é um perigo, porque quem revela o que quer, dá ao outro a vantagem de controlar o ritmo. Pense em quantas negociações foram destruídas porque uma das partes demonstrou pressa demais. É o comprador que revela entusiasmo excessivo por um produto e, com isso, perde qualquer margem de barganha. É o funcionário que, ao deixar claro que quer desesperadamente uma promoção, se torna vulnerável às manipulações do chefe. É o político que se antecipa a um movimento do adversário e, por se mover antes da hora, acaba gastando recursos desnecessários e mostrando seu plano. Toda vez que você corre, você abre mão do controle. E a verdade é que a paciência, quando bem usada, é um ato de dominação silenciosa. Nada desestabiliza mais o outro do que alguém que não demonstra pressa. Quando você espera, você o obriga a agir primeiro. E quem age primeiro sempre revela mais. É como um jogador de pôquer que mantém a mesma expressão o tempo todo. Os outros, incomodados com o silêncio e com a falta de sinais, começam a cometer erros, começam a se trair, começam a entregar as próprias cartas. Esse é o verdadeiro poder da paciência. Ela transforma o tempo em aliado e faz com que o inimigo se desgaste sozinho. Mas o mais perigoso da pressa não é apenas a perda de controle. É o que ela faz com sua imagem. Pessoas apressadas parecem desesperadas, e desesperados não inspiram respeito. Ninguém confia em quem parece correr contra o relógio, porque o desespero tem cheiro, e esse cheiro atrai predadores. Quando alguém percebe que você precisa de mais de algo, que você está com medo de perder, automaticamente te coloca numa posição inferior, mesmo que não verbalize isso. E o jogo do poder é, acima de tudo, um jogo de percepções. Você pode estar quebrado por dentro, pode estar contando os dias para algo acontecer, mas se conseguir manter a imagem de que tem todo o tempo do mundo, você mantém o controle. Quer um exemplo histórico? Napoleão Bonaparte, um mestre na arte de manipular o tempo, muitas vezes atrasava deliberadamente suas ofensivas para que seus inimigos agissem primeiro, consumindo seus recursos e expondo suas fraquezas. Ele sabia que um movimento antecipado demais poderia parecer vitória rápida, mas o verdadeiro triunfo era chegar quando o adversário já estava exausto, quando o tempo já havia corroído sua moral. E isso vale para qualquer cenário, no trabalho, nos relacionamentos, nos negócios. Quem domina o ritmo domina o resultado. E existe um detalhe psicológico que pouca gente percebe. A paciência, quando genuína, não apenas te protege de erros, mas cria mistério. As pessoas começam a se perguntar: por que ele ainda não agiu? O que ele está esperando? Será que ele sabe algo que eu não sei? Essa dúvida é poderosa, porque coloca os outros em estado de alerta. Enquanto isso, quem age rápido demais denuncia exatamente o que pensa, o que quer, o que teme. E talvez o maior sinal de maturidade estratégica seja aprender a suportar o desconforto da espera. Porque a espera não é passiva, ela é um ato ativo de observação e cálculo. Esperar é agir de forma invisível. A cada dia que você não se precipita, coleta informações, testa reações, avalia movimentos e quando finalmente age, parece que tudo aconteceu em um único golpe, mas na verdade foi uma construção lenta, silenciosa. E aqui surge um detalhe crucial. Pessoas apressadas também costumam queimar pontes sem perceber. Na ânsia de conquistar rápido, falam demais, prometem além do que podem cumprir, assumem riscos desnecessários. E o mais cruel é que, muitas vezes, a oportunidade que elas buscavam até poderia ser conquistada com calma. Mas a pressa destruiu os caminhos antes do tempo.
Quantos relacionamentos, quantas alianças, quantas reputações foram arruinadas simplesmente porque alguém quis chegar ao topo rápido demais? E há ainda um ponto quase poético nisso. A paciência dá a ilusão de eternidade, enquanto a pressa grita mortalidade. Quando você parece calmo, transmite a sensação de que nada pode te atingir, de que você tem opções, de que não depende de ninguém. Quando você corre, você parece frágil, perecível, limitado. No jogo do poder, parecer ilimitado é tão importante quanto ser forte. E, inevitavelmente, chegamos a uma questão que muitos interpretam mal. Alguns, ao tentar evitar a pressa, vão para o extremo oposto e se tornam paralisados, acreditando que o segredo é nunca agir. Mas isso também é um erro. Não se trata de ser lento, mas de agir no momento certo. A diferença entre um estrategista e um covarde é que o primeiro espera ativamente, enquanto o segundo usa a espera como desculpa para não se mover. Maquiavel diria que o príncipe sábio age com velocidade quando o momento chega, porque só quem esperou o bastante reconhece a hora exata. E se a pressa destrói porque denuncia desejo, existe um outro erro que denuncia algo ainda mais perigoso: o medo de perder poder e a tentativa desesperada de compensar isso com tirania. É aqui que Maquiavel foi mal interpretado por séculos por uma frase que se tornou quase um clichê. É melhor ser temido do que amado, se não for possível ser os dois. Muitos pegaram apenas a superfície desse conselho e transformaram em uma caricatura grotesca do maquiavelismo. Acreditam que para manter o poder é preciso agir com dureza constante, intimidar a todos, demonstrar força em cada movimento. O problema é que quem tenta ser temido demais acaba se tornando exatamente o oposto de um estrategista. Vira um tirano previsível, um jogador que denuncia suas intenções em cada passo e, pior ainda, desperta nos outros um medo que não paralisa, mas que fomenta ódio e conspiração. Maquiavel, se vivo, provavelmente riria dos que interpretam sua frase ao pé da letra, porque ele mesmo dizia que o poder está na dosagem, não no exagero. O medo, quando bem usado, é uma arma sutil. Ele não deve ser um terror constante. Deve ser como uma sombra silenciosa que paira, que faz as pessoas hesitarem antes de agir contra você, mas sem que se sintam acuadas o tempo todo. Robert Greene reforça isso na Lei 17. Mantenha os outros em estado de terror controlado. A palavra-chave aqui é controlado. Quem tenta ser temido o tempo todo perde a sutileza e, inevitavelmente, perde o controle. Porque medo em excesso gera duas reações perigosas: resistência aberta ou sabotagem silenciosa. Um subordinado que respeita você por medo moderado hesita antes de te trair. Um subordinado aterrorizado por humilhações constantes passa noites planejando como destruir sua autoridade. O erro de quem busca ser temido demais está no ego. É o prazer infantil de se sentir poderoso no curto prazo, de ver os outros se calando ou abaixando a cabeça. Mas poder real não é fazer com que os outros baixem os olhos, é fazer com que eles queiram cooperar com você por não saberem exatamente até onde você pode ir. O tirano previsível é aquele que sempre escolhe a violência verbal ou simbólica, sempre usa a força bruta de maneira repetitiva, sempre reage com explosões de raiva. E por ser previsível, ele se torna mais fácil de derrubar, porque os outros já sabem como ele vai agir. Quer um exemplo histórico que destrói o mito do medo absoluto? Tome Luís XIV, o Rei Sol. Ele controlava a nobreza francesa não com execuções constantes ou punições brutais, mas com algo muito mais sutil: o controle da vaidade. Ele os mantinha ocupados em Versalhes com festas, rituais e disputas de prestígio, enquanto centralizava o poder político. Ele era respeitado, temido,
mas não odiado a ponto de ser derrubado. Compare isso com Robespierre, durante a Revolução Francesa. No auge do terror, ele executava até aliados por suspeitas mínimas. Por um tempo, isso lhe deu poder absoluto, mas o medo excessivo criou uma rede de conspiração que o levou à guilhotina. O medo exagerado sempre se volta contra quem o provoca. E esse erro aparece em todos os níveis sociais, não apenas entre governantes. Pense em um chefe que grita o tempo todo. No início, os funcionários se calam, obedecem, mas, com o tempo, criam um ódio silencioso. Eles esperam a primeira falha dele para se vingarem, seja com fofocas, seja com pequenas sabotagens que vão corroendo a reputação do chefe. Um pai que tenta educar os filhos apenas com broncas e ameaças pode conseguir obediência no curto prazo, mas no longo prazo perde o respeito real e planta ressentimento. Até em relacionamentos pessoais isso acontece. A pessoa que tenta dominar o parceiro com ciúmes, chantagens e explosões constantes pode até manter controle por um tempo, mas cada explosão mina o vínculo, até que o outro decide se libertar de qualquer maneira. E talvez o mais interessante é que o medo exagerado denuncia insegurança. Quem realmente é poderoso não precisa gritar para ser respeitado, não precisa punir o tempo todo para ser obedecido. O poder verdadeiro é sentido, não exibido. Pessoas realmente fortes são aquelas que podem ser gentis, sem medo de parecerem fracas. Porque todos ao redor sabem que, se necessário, elas podem ser implacáveis. Essa é a verdadeira aplicação maquiavélica do medo. Ele deve ser uma possibilidade, não uma constante. E existe outro detalhe psicológico. Quem tenta ser temido demais, geralmente esquece de proteger a própria imagem de humanidade. E por mais paradoxal que pareça, até Maquiavel defendia que um governante deveria manter a aparência de virtude, de compaixão, mesmo que fosse apenas aparência. Isso porque o ódio puro é um veneno perigoso. Um governante odiado demais, um líder odiado demais, um chefe odiado demais, cria um desejo coletivo de vingança. Já um governante que mistura momentos de benevolência com momentos pontuais de severidade cria uma confusão emocional. As pessoas nunca sabem se devem odiá-lo ou admirá-lo, e isso as paralisa. Quer uma metáfora? Imagine que o medo é como sal em um prato. Um pouco dá sabor e preserva, demais estraga tudo. Se você tenta ser temido o tempo todo, você está literalmente despejando sal em excesso, até que ninguém mais aguenta o gosto e decide jogar fora o prato inteiro, ou, no caso do poder, decide se unir para te derrubar. Por isso, o segredo não é escolher entre ser amado ou temido, mas saber quando ser amado e quando ser temido. A oscilação controlada é o que confunde os outros. É o que os mantém em um estado constante de especulação. E no jogo do poder, quem faz os outros especularem vive um passo à frente. E aqui entramos em um ponto delicado. Muitas pessoas que tentam ser temidas demais cometem outro erro associado. Confiam demais na ideia de lealdade e acreditam que quem está ao seu lado nunca ousaria traí-las, justamente porque tem medo. Poucos erros são tão traiçoeiros porque nascem de algo aparentemente nobre: a confiança nos amigos. Maquiavel foi direto ao ponto em O Príncipe. Os amigos, quando você sobe demais, podem se tornar mais perigosos do que os inimigos declarados. Robert Greene reforçou isso na Lei 2. Não confie demais nos amigos, aprenda a usar inimigos, explicando que amigos, por estarem próximos, conhecem nossas fraquezas e, justamente por isso, podem nos ferir de maneira mais precisa. Mas o problema aqui não é apenas a traição aberta, é o relaxamento estratégico que a amizade provoca. Quando você acredita que alguém é incapaz de te trair, você baixa a guarda, e no jogo do poder, baixar a guarda é sempre uma sentença. Amigos, ao contrário dos inimigos, não temem te subestimar, porque estão acostumados à sua presença.
Eles te veem nos momentos de fraqueza, percebem suas hesitações, sentem o seu lado humano que você esconde do resto do mundo. E esse conhecimento íntimo, mesmo que inconscientemente, os torna perigosos. Um inimigo, por outro lado, precisa te estudar, te observar à distância, se esforçar para entender seus padrões. Um amigo já sabe tudo. E quando algo muda, quando a inveja surge, quando o ressentimento se instala, quando o desejo de ocupar seu lugar cresce, a traição se torna não apenas possível, mas quase inevitável. E aqui está o ponto maquiavélico. Ninguém permanece o mesmo para sempre. O amigo leal hoje pode ser o rival silencioso amanhã. A lealdade humana é volátil porque depende de interesses, humores e circunstâncias. Quantas histórias você já viu de sociedades empresariais destruídas por brigas de amigos? Quantos irmãos, primos, parceiros de longa data se voltaram uns contra os outros quando dinheiro, poder ou reconhecimento entraram em jogo? Isso acontece porque a proximidade afeta a percepção. O amigo começa a pensar: por que ele está lá em cima e eu não? Eu o conheço, sei que ele não é tão especial assim. A amizade, que no início era doce, se envenena com comparações. Um exemplo clássico é a história de César e Brutus. Brutus era visto como um dos homens mais leais de Roma, tratado quase como um filho por César. Mas foi exatamente ele quem liderou a conspiração que resultou no assassinato do ditador. Por quê? Porque, ao estar tão próximo, Brutus via César sem o manto de grandeza que o povo via. Ele via o homem com falhas e contradições. E é muito mais fácil conspirar contra alguém que você vê como humano e não como um mito. A amizade, nesse caso, foi o caminho perfeito para a facada. E talvez você esteja pensando: mas eu conheço meus amigos, sei quem são os leais. Esse pensamento é exatamente o problema. Você nunca conhece totalmente alguém, porque nem a pessoa conhece a si mesma em todas as situações. O amigo que hoje daria a vida por você pode mudar completamente quando uma oportunidade rara aparecer, quando uma paixão nova surgir, quando uma ambição antes adormecida acordar. E por isso, confiar cegamente em amigos é um erro fatal. Mas cuidado, isso não significa virar paranoico ou tratar todos como inimigos. Significa manter a vigilância silenciosa. É possível manter amizades, mas sem entregar todas as cartas. Você não precisa compartilhar cada plano, cada fraqueza, cada movimento. Amigos também devem ser gerenciados como peças no tabuleiro. E de maneira maquiavélica, às vezes é até mais seguro ter um inimigo declarado por perto do que um amigo íntimo demais. Porque o inimigo te respeita por medo, enquanto o amigo pode se sentir à vontade para desrespeitar seus limites. E aqui entra um detalhe psicológico interessante. Amigos traem mais facilmente porque se sentem justificados emocionalmente. Um inimigo que te derruba está apenas seguindo o jogo. Um amigo que te trai cria narrativas para si mesmo. Ele mudou, não é mais a mesma pessoa. Eu estou apenas fazendo justiça. Ele não merece tudo isso. Essas justificativas internas aliviam a culpa e transformam traições em atos que, na cabeça deles, parecem até heróicos. Quer um exemplo moderno? Quantos escândalos empresariais e políticos recentes começaram com delatores que antes eram aliados próximos? Muitos justificam: eu fui traído primeiro, ele me usou, ele mudou. Talvez nem seja verdade, mas para eles, acreditar nisso é o que torna a traição suportável. Quem está perto demais de você sempre encontra justificativas para o que faz, porque sente que te conhece profundamente. E o erro de confiar demais na amizade também te torna emocionalmente preguiçoso. Com amigos, você tende a baixar a guarda, a não medir palavras, a compartilhar informações estratégicas que jamais daria a um aliado distante.
Esse excesso de intimidade é um veneno lento. Uma frase dita no momento errado, um desabafo de raiva, um segredo revelado em confiança. Tudo isso pode ser usado no futuro contra você, e quase sempre é. Isso não quer dizer que você deve viver sozinho, isolado. Mas significa que, no jogo do poder, amizade é ferramenta, não refúgio. Pessoas verdadeiramente estratégicas mantêm um equilíbrio. Tratam amigos com cordialidade, mas sem abrir mão do mistério. E mantêm inimigos por perto, porque inimigos controlados são previsíveis. E talvez a lição mais importante aqui seja a de Robert Greene. Use amigos para momentos sociais, mas, nos negócios e na política, prefira estranhos competentes. Amigos esperam privilégios, se ressentem quando não recebem e acabam misturando emoções com decisões. Estranhos, por outro lado, querem resultados e, enquanto entregarem, permanecem úteis. E tudo isso nos leva a um ponto inevitável. O maior erro não é apenas confiar demais na amizade, mas esquecer que todos, amigos, inimigos ou neutros, estão sempre observando. Até quando você acha que está nos bastidores, relaxado, sem testemunhas, alguém está captando sinais do que você realmente pensa, sente ou pretende. Se existe um erro que denuncia quem não está preparado para o jogo do poder, é o esquecimento de que nunca estamos realmente sozinhos. Acreditar que existem bastidores completamente seguros é uma ilusão perigosa. Maquiavel, se vivesse hoje, provavelmente repetiria a mesma advertência que fazia aos príncipes. Os muros têm ouvidos. E na era da informação instantânea, isso é ainda mais verdadeiro. Mas, mesmo antes da tecnologia, esse sempre foi um erro fatal. Pessoas que se sentem confortáveis demais em certos ambientes, que acreditam que estão fora do palco, acabam revelando detalhes, expressões ou atitudes que desmontam toda a imagem cuidadosamente construída em público. E o pior é que não são apenas palavras que entregam, mas gestos, silêncios, olhares. Esse é um erro sutil, porque nasce do relaxamento. Quando você acredita que está entre aliados, em um lugar seguro, baixa a guarda e, sem perceber, entrega sinais que não deveria. É aquela risada mais cínica quando um nome é mencionado. É aquele olhar de desprezo que escapa no momento errado. É o comentário em off, que inevitavelmente alguém repete. E aqui está a parte mais traiçoeira. As pessoas prestam muito mais atenção aos seus momentos espontâneos do que aos seus discursos preparados. No palco, todos esperam que você haja de forma controlada. Nos bastidores, qualquer vacilo é interpretado como o que ele realmente pensa. E, no jogo do poder, o que importa não é a verdade, é a percepção do que parece ser a verdade. Quer um exemplo simples? Imagine um político que construiu uma imagem pública de defensor do povo. Em um evento privado, alguém o flagra, mesmo que em um pequeno comentário, desprezando os eleitores ou fazendo piadas de mau gosto. Não importa se ele trabalha incansavelmente em prol da população, aquela frase dita em um ambiente restrito vai se espalhar, porque o mundo acredita muito mais no que você diz quando acha que você não está atuando. É por isso que Maquiavel insistia na necessidade de consistência aparente. Você não pode ser duas pessoas diferentes em público e em privado, porque mais cedo ou mais tarde, as duas máscaras se encontram. E o que torna esse erro ainda mais grave é o fato de que as pessoas têm um prazer quase doentio em expor incoerências. Quando elas te veem como um ator, elas buscam ansiosamente a falha que comprova que você é um impostor. Um deslize nos bastidores vale mais para os seus inimigos do que 1000 falhas públicas, porque o bastidor é usado como prova de quem você realmente é. E uma vez que essa narrativa se espalha, não há discurso que a desfaça. A reputação, como vimos antes, é frágil, e nada a destrói tão rápido quanto um momento capturado fora do palco.
E aqui surge um ponto maquiavélico essencial. Quem entende que está sempre sendo observado, aprende a usar isso a seu favor. Isso significa que até os momentos espontâneos podem ser controlados, ou melhor ainda, encenados. Pessoas realmente estratégicas treinam até suas expressões de cansaço, suas risadas, suas pausas. Elas sabem que, mesmo quando parecem relaxadas, alguém está interpretando cada detalhe. É um jogo de percepção constante, e quem domina esse jogo cria uma vantagem quase invisível. Os outros passam a confiar no que veem, sem perceber que aquilo também é calculado. Quer um exemplo histórico? Napoleão fazia questão de parecer exausto em certos momentos públicos, deixando que os outros acreditassem que ele era apenas humano, mas em ambientes privados estrategicamente escolhidos. Esse cansaço aparente era um truque. Ele sabia que, ao parecer vulnerável de vez em quando, afastava a suspeita de que estava sempre no controle. Isso o tornava menos ameaçador para aliados e mais imprevisível para inimigos. Até suas falhas eram cuidadosamente planejadas. Mas a maioria não faz isso. A maioria esquece que está sendo vigiada, especialmente quando o ambiente parece íntimo. E esse esquecimento não acontece apenas em grandes cenários políticos ou empresariais. Ele destrói reputações em qualquer lugar. Pense em quantas pessoas você conhece que, no trabalho, agem de um jeito na frente do chefe e de outro quando acham que ele não está olhando. Quantas vezes um comentário maldoso, dito no corredor, não volta direto para quem não deveria ter ouvido. No jogo do poder, sempre existe alguém ouvindo, sempre existe alguém observando. E muitas vezes são exatamente aqueles que você menos espera. E há um aspecto psicológico ainda mais cruel. As pessoas gostam de acreditar que descobriram algo escondido sobre você. Isso as faz se sentirem poderosas, como se tivessem visto por trás da máscara. E por isso, qualquer erro de bastidor se espalha mais rápido do que qualquer acerto público. Um elogio público raramente é repetido, mas um comentário negativo capturado às escondidas vira fofoca em minutos. Por isso, o conselho aqui é claro: não existem bastidores totalmente seguros. Mesmo quando você acha que está entre amigos, mesmo quando acredita que está em um ambiente neutro, haja como se sempre houvesse uma plateia invisível. Não significa viver paranoico, mas significa ser coerente o suficiente para que, se alguém te flagrasse agora, nada do que visse pudesse ser usado contra você. E talvez o mais fascinante seja perceber como os estrategistas mais habilidosos transformam essa vigilância constante em um jogo. Eles não apenas evitam erros, eles plantam narrativas nos bastidores. Sabem que aquilo que parece vazado é, na verdade, cuidadosamente construído. Um comentário solto que parece ter escapado por descuido pode ser exatamente o que eles queriam que alguém repetisse. Esse é o nível mais alto do jogo, transformar até os bastidores em palco. E aqui chegamos a uma verdade que incomoda. Muitos caem nesse erro porque tratam o poder como um jogo de momentos, não como um jogo de longo prazo. Eles se preocupam com o agora, com a vitória imediata, e esquecem que cada gesto, público ou privado, é uma peça de um tabuleiro muito maior. Entre todos os erros que vimos até agora, este é talvez o mais sutil e, ao mesmo tempo, o mais destrutivo, porque não acontece em um momento específico. Ele se acumula lentamente, corroendo a base de quem não entende que o poder é uma maratona, não um sprint. Maquiavel, ao estudar governantes, deixou claro que a verdadeira grandeza não está em conquistas rápidas, mas na capacidade de manter o poder ao longo do tempo. Robert Greene reforça isso em diversas leis, mas especialmente na Lei 48, assuma a forma de água, que traduz a necessidade de adaptação contínua. Quem trata o poder como algo imediato, quem joga apenas para vencer hoje, inevitavelmente será derrubado amanhã.
O erro silencioso nasce da impaciência, da vaidade e da necessidade de reconhecimento rápido. É aquele líder que, no primeiro sinal de sucesso, quer provar ao mundo sua força, quer dominar todos de uma vez, quer colher todos os frutos antes mesmo de a árvore crescer. Mas o jogo do poder, diferente do que muitos pensam, não é sobre vencer rápido. É sobre permanecer relevante por tempo suficiente para que ninguém consiga te derrubar. E essa é a parte mais difícil, porque exige algo que poucos estão dispostos a praticar: consistência. Poder real não se constrói apenas com grandes atos, mas com repetição silenciosa de pequenos movimentos estratégicos ao longo dos anos. É como esculpir uma estátua em mármore. Cada golpe é quase imperceptível, mas depois de um tempo, o resultado é inevitável. Quem busca resultados imediatos, ao contrário, esculpe com explosões e destrói a própria peça antes que ela tome forma. E há um aspecto psicológico interessante nisso. O jogo de longo prazo exige domínio do ego. Muitos caem porque não suportam não serem aplaudidos agora. Querem reconhecimento imediato, querem ser vistos como poderosos hoje, e para isso acabam tomando decisões que parecem grandiosas, mas que queimam recursos, alianças e oportunidades futuras. É o governante que executa aliados apenas para demonstrar força, esquecendo que vai precisar de novos aliados amanhã. É o empresário que humilha concorrentes publicamente apenas para se mostrar dominante e assim cria inimigos que, com tempo e paciência, irão minar sua posição. O poder que se exibe demais é o primeiro a desmoronar. Quer um exemplo histórico que resume isso? Pense em Alexandre, o Grande. Ele conquistou territórios enormes em um curto espaço de tempo, mas seu império desmoronou pouco depois de sua morte, porque era sustentado mais pelo medo e pelo impulso de expansão do que por bases sólidas de governança. Compare com Augusto, o primeiro imperador romano. Ele levou anos para consolidar seu poder. Fingiu durante muito tempo que ainda era apenas um cidadão comum, não um monarca. E assim construiu uma estrutura que durou séculos. Quem joga para o longo prazo entende que paciência não é apenas uma virtude, é uma estratégia de sobrevivência. E aqui está o paradoxo que poucos entendem. Quanto mais você pensa no longo prazo, mais poderoso parece no presente. Pessoas que demonstram calma, que não se apressam para responder a ataques, que não reagem emocionalmente a provocações, transmitem uma sensação de invencibilidade. É como se tivessem um plano maior, como se já soubessem que, no final, tudo vai se encaixar a favor delas. E na maioria das vezes, essa percepção se torna realidade simplesmente porque os outros, ansiosos e impacientes, se desgastam antes. Mas o erro de ignorar o longo prazo não está apenas na pressa, está também na incapacidade de adaptação. Muitos acreditam que, porque uma estratégia funcionou uma vez, funcionará sempre. Esquecem que o jogo do poder é fluido, que as pessoas mudam, que o ambiente muda. Maquiavel dizia que o príncipe sábio deve se moldar às circunstâncias como a água se molda ao recipiente. Quem insiste em usar sempre a mesma tática se torna previsível, e previsibilidade é o começo do fim. E talvez o ponto mais doloroso para quem ignora o longo prazo seja perceber que a memória das pessoas não é tão curta quanto parece. Cada traição, cada promessa quebrada, cada atitude impensada vai sendo anotada mentalmente, mesmo que ninguém fale nada no momento. No curto prazo, pode parecer que você venceu, mas no longo prazo, cada pequeno ressentimento acumulado se transforma em um movimento coletivo contra você. É assim que reis, ditadores, chefes e até pessoas comuns perdem o que demoraram anos para construir. Não por um grande golpe, mas por milhares de pequenos cortes que poderiam ter sido evitados se houvesse mais visão de futuro. E aqui, chegamos ao que talvez seja a maior ironia do poder.
Quanto mais você tenta agarrá-lo com força, mais rápido ele escapa. Quem joga para o longo prazo não tenta controlar tudo o tempo todo. Aprende a deixar o tempo trabalhar a seu favor. Aprende a recuar quando necessário, a perder batalhas para ganhar guerras, a ceder espaços que parecem importantes agora, mas que no futuro vão colocar o adversário exatamente onde você quer. E o mais fascinante é que quando você entende o poder como uma maratona, as vitórias se tornam mais sutis, mas também mais definitivas. Você não precisa destruir todos os adversários de uma vez. Basta deixar que eles se destruam tentando te alcançar. Você não precisa se exibir como invencível, basta parecer paciente e inabalável. Com o tempo, quem age assim se torna quase uma lenda viva, porque poucos têm a disciplina de permanecer no jogo enquanto todos os outros se consomem. E talvez essa seja a maior lição de Maquiavel e das 48 leis do poder. O verdadeiro poder não está nos grandes atos que impressionam no momento, mas na capacidade de construir uma narrativa sólida que resista ao teste do tempo. E isso não se aprende em um dia, nem se pratica apenas quando é conveniente. É um estilo de vida, uma mentalidade, um compromisso com o jogo infinito. E agora, se você chegou até aqui, talvez perceba algo que poucos percebem. O jogo do poder não é apenas sobre os outros, é sobre você. É sobre controlar seu próprio ego, suas próprias emoções, suas próprias tentações. Porque quem perde para si mesmo nunca vence ninguém.